gostaríamos que você falasse um pouco sobre a questão do empreendedorismo, que é uma pauta importante de instituições, sejam elas públicas ou privadas, já há algumas décadas, né? Muitas vezes ela aparece como uma palavra mágica, né, para resolver uma série de problemas. Mas Sim. como você é o especialista, né? Gostaria que você falasse, definisse esse conceito a partir da sua experiência profissional, né, da sua formação, e como que, de maneira geral, você avalia a qualidade, né, e a amplitude das práticas empreendedoras no Brasil nos últimos anos? Bom, esse tema do empreendedorismo, eu tenho me debruçado sobre ele do ponto de vista do campo de estudos em empreendedorismo há algum tempo. É um campo que tem crescido bastante, inclusive pela popularização do tema, né? O que é interessante pontuar, Daniel, é que o conceito de empreendedorismo, se a gente for buscar, ele é um conceito, óbvio, né? Eu sou eu acredito muito que na historicidade das coisas e o conceito ele é sempre uma construção associada aos valores, à matriz tecnológica, ao contexto em que aquilo está sendo discutido. Então, assim, o conceito de empreendedorismo, se a gente for pegar, ele é uma palavra que surge no século XVIII, por aí, já tinha referências ao termo. O empreendedor era aquele sujeito que assumia riscos, né, que fazia, era o cara que atuava ali numa oficina e que ele decidia. Isso nós estamos falando num contexto de emergência do capitalismo, nas suas formas mais tradicionais, né? E com o passar dos anos, e aí veio a segunda revolução industrial, por aí, no século XIX, final do século XIX, início do século XX, o empreendedor deixou de ser aquela pessoa que assume o risco, que faz alguma coisa, uma transformação, e passou a ser visto como aquela figura que provoca uma transformação no mundo mesmo, né? E aí isso vem muito forte do conceito essa ideia de empreendedorismo como do sujeito que provoca uma revolução mesmo na sociedade, na economia, vem de um economista chamado Joseph Schumpeter. Não sei se vocês já ouviram falar nele. Sim. Se eu não me engano, ele era austríaco, alguma coisa assim, né? Ou não posso estar falando alguma besteira. E o Schumpeter ele trazia um pouco dessa visão, né, que o empreendedor é aquele sujeito que provoca a destruição criativa, né, aquela pessoa que ela reconfigura os modos de se produzir, de se fazer alguma coisa e aquilo gera um grande impacto. Então, assim, nem todo mundo era empreendedor, né? Empreendedor nessa época era os caras tipo Henry Ford, que revolucionaram o mercado de automóveis, os Rockefeller, que revolucionaram o mercado de transportes ferroviários, era essa turma, né? Tinha que ter um estofo grande. E aí o conceito foi evoluindo à medida que também o contexto econômico, social foi evoluindo, e hoje a gente tem uma visão assim muito generalista de quem é o empreendedor, quem é a empreendedora. Essa visão ela populariza principalmente a partir da década de 80, 90, que aí nós estamos falando de um período de crise no sistema capitalista, claro, né, o capitalismo está sempre em diversas crises, né, se movimenta muito em função disso, mas mais recentemente num cenário em que a indústria foi se enfraquecendo, o emprego formal também, não tem mais aquela figura do operário tradicional, que estava lá, entrava na fábrica, trabalhava lá até se aposentar. Você tem uma economia cada vez mais globalizada, e isso surge em uma revolução tecnológica também, que propicia que inovações surjam, o desenvolvimento da ciência cada vez mais forte, mais potente nos países desenvolvidos. E aí o empreendedor passa a ser, e hoje é o conceito mais difundido, passa a ser aquele sujeito que decide assumir o risco,
para desenvolver um modelo de negócio, para desenvolver uma ideia, né? Não e até amplia, porque hoje é considerado empreendedor, inclusive, aquelas pessoas que assumem riscos para tocar um projeto, para desenvolver uma ideia, para realizar um trabalho dentro das empresas, né? A pessoa não precisa nem abrir uma empresa própria, um negócio próprio, uma organização própria para ser considerado um empreendedor, é um empreendedor corporativo. Também e começou a se popularizar muito a figura de pessoas que têm esse perfil empreendedor, que assumem risco, que tem uma visão orientada para o futuro, para resultados, em contextos de questões sociais. E aí surge empreendedorismo social, que é aquela pessoa que Sim. vai atuar numa ONG, que vai buscar desenvolver uma demanda da sociedade, que não é essencialmente nem que não é atendida bem ou qualificadamente pelo Estado, nem por empresas privadas. Então, é um conceito muito amplo e está muito associado ao contexto em que as pessoas estão inseridas. Então, assim, hoje, para resumir, né, e aí encaminhar minha resposta, o Daniel Joab, é que a figura dos empreendedores hoje ela é cada vez mais popular, porque o Brasil, particularmente, ele está passando essa fase, né, essa crise do capitalismo, e aí uma crise que também está associada à desindustrialização muito forte aqui no Brasil, e processos de mecanização que também impactam na questão do trabalho, você tem uma mudança no discurso mesmo muito forte, especialmente ali a partir dos anos 2000, final dos anos 90, que, peraí, agora nós precisamos de pessoas que assumam esse tipo de comportamento para poder se inserir na economia, no sistema econômico, gerar empregos, e são as pessoas que vão movimentar, mas ao mesmo tempo isso é vendido, e aí existe uma perspectiva crítica do empreendedorismo que tem ótimos argumentos, que coloca, por exemplo, que existe um discurso muito raso e muito simplista, né, do que é empreender, e aí a pessoa que não consegue um emprego formal, que ela não tem, às vezes, nem qualificação para se inserir num cenário desse, por N fatores, inclusive por inação do Estado e por toda uma questão contextual, ela precisa empreender. Agora você vai mudar de vida se você empreender. Você virando empreendedor, você vai conseguir chegar lá, você vai conseguir ter uma vida digna e não vale a pena você ser funcionário, não vale a pena você ser empregado, não vale a pena você se ingressar numa carreira pública, porque não é isso que é o status, né? O status é empreender.